Você, meu caro ou minha cara, é um serzinho bastante contraditório. Talvez você não perceba, mas as suas vontades, muitas vezes elas são contrárias umas às outras. Você quer liberdade de espaço, de tempo, de decisão, fazer o que você quiser. Mas ao mesmo tempo você vem e clica nesse vídeo porque você quer ser disciplinado. Mas assim, a disciplina vem de um lugar de você limitar a sua liberdade. As pessoas mais disciplinadas e as instruções de maior disciplina vêm de lugares que limitam ou até privam a liberdade. Exército, prisão, escola, todos esses lugares têm maneiras de conseguir limitar a liberdade das pessoas para que elas sigam uniformemente um padrão de conduta. Então lá tem uniformes, regras, horários, proibições, castigos, padrões e comportamentos que são adequados e outros que não são adequados. Não importa muito o que você quer fazer em determinado momento ou não, porque existe ali uma disciplina a ser seguida. As coisas acontecem dia após dia, queira você ou não. E eu imagino que não é isso exatamente que você quer. Você não quer ficar enfurnado numa vida sem liberdades simplesmente para ser disciplinado com relação a alguma coisa. Talvez alguns de vocês até fantasiem. Ai, talvez fosse mais fácil se eu fosse para um internato, se eu fosse parar no exército e entrar em forma. Mas não é isso que você quer. Eu entendo o sentimento, mas não é exatamente isso. Eu imagino que o que você esteja buscando, de certa forma, é uma autodisciplina, é um autocontrole, é uma forma de você fazer as coisas que você não tá afim, porque você sabe que no fundo você quer os benefícios dessas coisas no futuro. Abrir mão da sua liberdade por completo é opcional, mas você abrir mão de certas opções não é. E a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que a disciplina, ela só vai existir através da motivação. Sim, não é uma briga entre disciplina e motivação, essas duas coisas andam juntas. No contexto de uma privação de liberdade, caso você faça parte das Forças Armadas ou você está numa escola que tem muitas regras, a motivação ali é você fazer o que tem que ser feito para não ser castigado. Isso é motivação suficiente para você manter aquela conduta. Mas na vida livre, aí a história é diferente. Quando você tem a liberdade de fazer o que você quiser com a sua vida, com os seus dias, com a sua rotina, a motivação de realizar aquele comportamento precisa existir. E um detalhe importante é que motivação não é euforia, motivação não é entusiasmo, motivação não é você estar animado. Motivação é você ter os motivos corretos e concretos para fazer alguma coisa. E num nível neurobiológico, motivação é um processo de sinapses que em grande parte são mediadas pela dopamina, que criam um senso de ânsia, de necessidade, de vontade que faz você se movimentar em direção a algum objetivo que vai satisfazer essa vontade. E independente da sua motivação, independente do quanto você acha que você quer alguma coisa, a procrastinação, as dificuldades, as distrações, elas sempre vão existir. Mesmo naqueles contextos onde a sua liberdade está privada, todas essas tentações existem, porque você vai ter sempre motivações conflitantes. Existem motivações na qual você sabe que você tem que fazer alguma coisa, porque no longo prazo isso vai te dar um benefício maior, mas ao mesmo tempo você tem a motivação de chutar o balde, enfiar o pé na jaca e fazer aquilo que você quer agora por uma recompensa imediata. Isso vai estar sempre acontecendo. O que eu quero te mostrar hoje é como ter um comportamento disciplinado. É impossível explicar para você em um vídeo só como ter uma atitude disciplinada, como ser uma pessoa perpetuamente disciplinada em qualquer coisa que você queira fazer. Isso precisa de muito treino, muito autoconhecimento e, sinceramente, se alguém te fala isso num vídeo do YouTube, ela tá te enganando. Agora, manter pelo menos um comportamento disciplinado, uma atitude, é possível de entender e é possível de fazer. Inclusive, você vai usar essas próprias dificuldades que sempre estão presentes como uma forma de você se manter disciplinado. A constância em qualquer atividade da vida demanda esforço, mas o quanto de esforço demanda, o quão difícil é, depende da maneira que você vê as coisas. Então eu separei esse guia agora em 5 etapas para você entender com facilidade e conseguir destrinchar cada uma para você ter clareza do que você precisa fazer para manter um comportamento disciplinado. A primeira é, você pode ser disciplinado com qualquer coisa, mas não todas as coisas. Se você tivesse que escolher uma coisa para você ser disciplinado, qual seria essa coisa? Uma coisa que você fala, não, isso aqui eu não vacilo, isso aqui eu vou fazer. Então, decida qual que é essa sua atividade disciplinada. Tem uma história muito maneira de um cara chamado Russell Cook que correu a África inteira. O que eu quero dizer com isso? Ele foi do ponto mais sul da África ao ponto mais norte da África, correndo. E ele demorou quase um ano para fazer isso. Quase um ano. Correndo cerca de 47 km por dia em média. E ele falou isso.
cara, eu me disciplino com relação a uma coisa. Todo dia eu vou correr. Agora, o que ele come, quando ele dorme, o que ele faz da vida, o resto, completamente indisciplinado. Mas essa uma coisa fez ele conseguir correr a África inteira. O seu cérebro, ele fica muito cansado de ter que ir contra aquelas motivações imediatas, de comer um doce, de ficar assistindo televisão, de ficar mais tempo na cama. Então, se você conseguir restringir o tanto que você tem que usar a sua força de vontade para vencer essas motivações imediatas, o seu cérebro consegue se conformar com esse padrão de comportamento. Concentra a sua energia, o seu autocontrole, em uma coisa só. E aí a sua identidade vai começando a se refletir da seguinte forma: pô, esse cara é normal, mas com isso daqui ele é disciplinado. Não, tudo bem, no fim de semana ele sai, ele bebe um pouquinho, tal, não sei o quê, às vezes ele dorme até tarde, mas na academia ele não falta. Se ele fala que ele vai estudar, ele estuda, qualquer que seja a sua decisão. E escolha bem, porque esse hábito, essa atividade que você decidir ser disciplinado, você vai ver que vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Então, aponte esse hábito aonde você quer chegar com a sua vida e implemente o resto dessas intenções aqui, dessas estratégias aqui, para que esse comportamento te leve mais longe. Com o tempo, e com essa experiência de ter tido um comportamento disciplinado, você vai aprender que, no fundo, isso é uma atitude. É uma escolha. Mas isso é uma coisa para depois. É uma conversa para depois de você ter experimentado essa vitória com esse um comportamento, você vai conseguir entender e expandir isso para depois. Mas por enquanto, vamos concentrar a nossa energia. Escolha qualquer coisa, mas escolha uma só. Segunda parte desse guia é: comprometa-se com os outros. Os segredos daquelas instituições é que a conformidade coletiva é a regra. Todo mundo veste o mesmo uniforme. Todo mundo vai para a aula no mesmo horário. Todo mundo come no mesmo horário. Todo mundo fala as mesmas frases. Essa conformidade é grande parte do sucesso disciplinar dessas instituições. Às vezes é bastante coercitiva, né? Você tá na prisão, você tá ali sendo algemado, você tá sendo jogado na cela, etc. Você tá no exército, você tem punições físicas severas, etc. Mas depois de um tempo, isso fica natural. Pode ter sido de uma maneira traumática, pode ter sido de uma maneira que não é saudável, mas querendo ou não, essa conformidade social e esse compromisso coletivo, às vezes até de forma positiva, por exemplo, nas Forças Armadas ou em grupo de escoteiro, esse tipo de coisa, você estar servindo e ajudando as pessoas em volta de você te ajuda a te conformar num padrão de comportamento, num padrão de comunicação, qualquer que seja. Então, para a sua vida, que normalmente a gente vive uma vida muito individual. A gente sempre pensa no que a gente quer fazer, nos nossos planos, etc. No máximo, para mais 2 ou 3 pessoas, que seriam o seu marido, sua mulher, seu namorado, às vezes seus pais, às vezes seus filhos. No máximo. Mas essa consciência coletiva de agir de uma forma que está de acordo com o que um grupo social grande faz, isso a gente não faz muito. Mas você pode usar isso. Você pode se comprometer com colegas, com amigos, com desafios, com completos estranhos que vocês se comprometem a cumprir um certo desafio, com professores, com treinadores, você pode até pagar para aumentar esse compromisso. E online também funciona, você pode entrar em grupos, comunidades online que têm essa coletividade disciplinar de fazer uma coisa correto, com consistência, e isso tem de ajudar muito. Porque a perda social, você perder aquele estímulo social, você perder aquela participação social, vai ser uma razão a mais para você continuar disciplinado naquela atividade. Então, comprometa-se com os outros, vá além de si. E o terceiro, crie um padrão e mantenha esse padrão. Pode parecer óbvio, mas como você vai saber que você está sendo disciplinado? Quanto que vai ser suficiente disciplina? Porque se você não tem isso, você está fadado a errar. Você está fadado a se enganar, você está fadado a furar os seus próprios compromissos. O uniforme de um soldado, os ritos de uma escola ou de uma comunidade, os exercícios que são feitos numa certa universidade, as notas médias que você precisa minimamente para passar numa matéria. Isso são padrões. Esses padrões são o que precisa ser atingido para você manter a constância. Então, independente da atividade que você escolher, você precisa decidir qual que é o padrão de disciplina que você vai manter. É 3 vezes por semana na academia? Então é isso. 3 vezes por semana na academia. Não precisa fazer mais e não pode fazer menos. É um padrão. Esse padrão ele tem que ser uma coisa realista, mas que vai te levar onde você quer chegar. Não existe razão para você ultrapassar esse padrão. Se o seu padrão é estudar 1 hora por dia, não tem por que você fazer 2. Isso seria um desgaste desnecessário. Você não está necessariamente ganhando nada com isso, porque o que você quer é ser disciplinado nessa atividade, não fazer uma maratona de estudos em uma noite. Então, o seu padrão, ele pode ser com relação a várias coisas. Pode ser com relação a tempo, como eu mencionei no estudo, pode ser com relação à frequência,
como eu mencionei na academia, pode ser com relação à quantidade, se você está se disciplinando com relação à dieta, ou frequência e quantidade. Isso depende de que você criar, mas crie um padrão e decore esse padrão, saiba de cor qual que é o padrão que você precisa atingir todo dia, toda semana, todo mês, para poder falar para si mesmo, eu fui disciplinado, porque isso é extremamente necessário. Se você não sabe se você está cumprindo o seu objetivo, uma hora você vai parar de tentar. E o ponto 4 é, sempre só foque no próximo passo. Só o próximo passo. Na hora que você está tentando ser uma pessoa disciplinada, sempre vai existir resistência. Toda vez que você tiver um conflito de motivações, no qual você tem uma coisa que você tem que fazer, você quer manter aquele padrão que a gente criou, mas aí vem uma distração, mas aí vem aquela coisa mais apetitosa, vem aquela sugestão insalubre, não, vamos no bar, não, come esse doce, vai ter essa resistência. E quanto mais você entretém essa resistência, quanto mais você permite que ela exista como uma possibilidade, mais força ela tem, porque a sua imaginação começa a criar quão bom seria você evitar essa atividade da disciplina, de criar o padrão, para fazer aquilo que é mais apetitoso. Então, o primeiro ponto é, saiba qual que é o próximo passo sempre. De preferência, você tem que saber exatamente qual que é o primeiro passo na execução daquela sua tarefa para você atingir o padrão. Se a questão é ir na academia, o primeiro passo é colocar a roupa. Se a questão é estudar, o primeiro passo é abrir a página que você vai estudar, ou pegar o livro que você vai ler. Você precisa saber exatamente qual que é o primeiro passo. Por quê? Porque você foca só no primeiro passo. A hora que a resistência vier, você inspira fundo, expira, 3, 2, 1 e vai. E faz o primeiro passo. Você, 3, 2, 1, visualiza esse primeiro passo acontecendo e vai lá e faz. Não pensa muito, não fica entretendo aquelas distrações todas, porque isso vai ser uma perda de tempo gigante para você. Só vai lá e faz. Respira, 3, 2, 1, foi. Acabou. E por último, a etapa 5 é procrastine o errado. Quando você estiver nesse processo, né, e você sem querer entreter demais a ideia de fazer uma coisa errada, de não seguir o seu padrão, de se distrair, procrastine aquilo. Usa essa própria ferramenta que a gente tem de procrastinação para criar desculpas, criar razões para fazer aquilo depois. Pô, mas e se eu comer um sorvete agora depois do almoço? Não. Vou comer depois. Depois eu como. No fim de semana eu como, deixo para depois. Porque isso cria uma lógica na sua cabeça de que você não está se proibindo. Você está só procrastinando. E procrastinação é uma coisa tão comum para você. É tão comum que o seu cérebro vai se acostumando com aquilo. Você, e se eu assistir mais um episódio dessa série? Não, eu assisto amanhã. E aí, hora que você supera isso, 3, 2, 1, vai dormir, você acorda no próximo dia e fala, nossa, ainda bem que eu procrastinei aquilo, porque eu teria acordado tarde, teria me sentido mal, teria me sentido culpado, e agora você não fez isso. Você manteve o padrão. E como a gente falou lá no passo 1, é uma coisa só. Esse cara é um cara normal, mas nisso ele é disciplinado. Você pode falar isso. Só vou procrastinar isso daqui, não vou comer esse doce, não vou assistir essa série até o fim, não vou sair pra beber hoje, porque cara, tudo bem, eu posso fazer isso depois, mas isso aqui que eu tô fazendo é importante pra mim. Isso aqui eu me comprometi com aquelas pessoas. Isso aqui eu tenho um padrão que eu quero manter. E com essas ferramentas todas, você consegue manter um comportamento disciplinado. Então, recapitulando, para sem falha, você ter alguma disciplina na sua vida, comprometa-se com uma coisa só. E 2, comprometa-se com outras pessoas também. Pode ser amigos, colegas, pessoas que estão à sua volta, pode ser online ou pode ser com profissionais, mas estenda o seu compromisso para além de você. Número 3, não deixe solto o que você precisa fazer. Crie um padrão, crie uma frequência, um tempo, uma quantidade que você quer atingir dentro de um dia, uma semana, um mês, que vai ser suficiente. E é só isso que você precisa fazer. 4, saiba exatamente quais são os primeiros passos de começar a realizar aquela atividade sempre. Quando a resistência vier, foque nesse primeiro passo, respire fundo, conte 3, 2, 1 e vá fazer só o primeiro passo. É assim que você sai dessa inércia. Quando as distrações ficarem muito fortes, procrastine elas. Fala que você vai fazer depois, fala que em outro momento seria melhor e mantenha a mente antenada naquele fato de que você é disciplinado com isso aqui. Então essa outra distração você pode deixar para outro momento. Então, em conclusão, seguindo tudo isso, você consegue perceber que você ser disciplinado é algo bem medíocre. Não é nada excepcional. É só um monte de coisinhas, ajustezinho aqui, ajustezinho ali, que você consegue criar algo excepcional, extraordinário, através da frequência com que ela acontece e não da atividade em si. E essa é uma máxima que se prova em muitos campos da nossa vida. Não existe nada de excepcional no que você faz em uma vez. O excepcional é a repetição incomum dessa coisa. Nas finanças,
nos esportes, nos estudos, nos negócios. As pessoas que são mais consistentes e erram menos ao longo do processo acabam tendo resultados excepcionais, independente de não serem gênios ou às vezes nem muito inteligentes. Então, faz esse teste, coloca em ação esses 5 passos, escolha uma coisa e aí você vai ter para si uma experiência do que é ser disciplinado. E eu imagino que isso possa ser algo que você realmente quer. Não abrir mão da sua liberdade, mas conseguir ter autocontrole e autodomínio com algo que realmente importa para você. Se você achou que esse vídeo foi útil e honesto, dá um like aqui para eu saber que você gostou. E se você quer expandir um pouco seu conhecimento, entender um pouco mais sobre o que o Neurofood faz, dá uma olhada nos links aqui embaixo. Por enquanto é isso e lembre-se, alimente sua mente.